quanto tempo a senhora permaneceu lá depois que aconteceu isso? Fiquei uns 6 meses. Mesmo depois desses 6 meses, foi parecendo que eu estava de guerra, assim, né? Porque teve aquela parte do vazamento, né? De Fukushima, então tinha produtos que vinham de Tóquio, aí não podia vir porque podia estar contaminado. Tinha aquela coisa de você ir no supermercado, não tinha nada no supermercado, sabe? Você não tinha, né? O pessoal ficou no desespero. E assim, uma coisa que eu percebi que eles explicavam muito, que era assim, lá você só podia ter direito a uma garrafa por família de água, né? E assim, não tinha aquela coisa, vai lá, vai 3 vezes na fila, eles respeitavam. Mas no final você não conseguiu se formar ou não? Sim. Sim, conseguiu se formar. Continuou. Teve impacto na vida da senhora posteriormente, se ela não tivesse tido obtido essa certificação, teria tido impacto na vida da senhora? Teve impacto? Sim. Então, talvez seja. Aí. Por isso que eu perguntei essas questões. Na verdade, assim, foi, tipo assim, teve impacto se eu tivesse ficado lá. Se talvez eu não estivesse pensando. Não, mas se eu tivesse lá, Não. teve impacto lá. Porque Ah, era não, uma sim. formação pra lá. Ah, sim, mas o que eu pergunto é isso. Quando a gente muda de um país, geralmente o nosso tempo de planejamento é maior do que 6 meses, né? Nessa época a senhora já sabia que poderia mudar? Não, a minha vida estava feita no Japão. Eu nunca pensei em voltar. Só que como aconteceu tudo isso, todas essas coisas que eu estou lembrando. Porque assim, esse curso foi para exatamente para continuar a minha vida. Assim, o pessoal da psicologia vai saber responder melhor que isso, mas eu consegui aferir algumas coisas nisso. Primeiro, o pensamento de conformidade deu certo, porque uma sala de quantos alunos que tinham? Tinha 10 anos. Tinham 10. A senhora foi a única que saiu. Então, o modelo já funcionou. O modelo a gente dava pela regra, não pelo ponto fora, né? Pelo que faz parte da média. Então, o modelo aparentemente foi bem sucedido. Assim, o resto repetiu o comportamento e permaneceu no local. Segundo, talvez qualquer um ainda pensasse em sair quando teve a figura de autoridade ali sobre o assunto. Falou, se você sair, você vai repetir. Foi dissuadido imediatamente, se alguém pensava em fazer isso. Aí, um outro ponto. A senhora estava há 15 anos, a senhora já foi uma pessoa formada quando foi para lá. Já era uma mulher formada, já tinha um nível de formação. Assim, formada, eu digo assim, a sua persona já era formada quando foi para o Japão. Você alterou, você teve outras experiências, etc. Mas aqui no Brasil, se alguém fala pra você assim, ó, se você levantar, você não vai se formar. Você fala, tá bom que eu não vou me formar. Você tem essa expectativa, não vou me formar, mas pode ter ocorrer alguns ciclos mais restritos, etc. Mas é muito difícil. No geral, você sabe que você tem N caminhos para resolver isso depois. Então você consegue, mesmo que subconsciente, você consegue razoar tudo isso muito rápido. E no geral, os outros tinham medo das consequências, que já tinham passado por outras experiências, né? Talvez não nessa. Então, e aí eles agiram de acordo com o grupo. Eles eram formados também. Naquela época eu não tinha formação, assim. E eles também tinham família. Então, se a preocupação, por exemplo, para delegar, né? Você estava preocupado com seus filhos, mas tinha onde. Mas seus filhos saíram? Seus filhos permaneceram? Ou eles seguiram a orientação da professora e dos colegas, não foi? Seus filhos seguiram as orientações do professor, permaneceram, etc. Não foi? Não, então, porque eu era bem pequeno, e o outro ele estava no ginásio. E ele seguiu. No ginásio que mandaram para casa, ele foi desesperado, cheguei. Sim, mas ele seguiu todas as orientações até a dispensa. Sim, porque tem todo aquele esquema de treinamento. Só que é isso que eu estou te falando. O mais engraçado é que apesar de ter tanto treinamento, tanta gente, tipo, olha, coloque o capacete, coloque o sapato, não sei o quê, né? E eles tiveram, entre aspas, esse tempo, mas o desespero foi tão grande que a escola era perto do mar também, e as duas escolas, então assim, ele já. Tanto é que eu catei os dois e já fui para o montanha. O que a gente quer dizer com a questão do debate, dessa conformidade social, é que, imagine se isso fosse, a atitude da senhora foi uma reação, mas se ela fosse um debate, a senhora seria 1 em 10. A senhora seria 1 em 10. A senhora achava que ali a sua vida realmente estava em risco, e a senhora tomou uma decisão, porque a senhora estava preocupada com seus filhos e tal, mas também talvez a senhora tivesse... Foi criticada. Foi criticada, imagina. Então, até mesmo essa
Ela teve que ficar quase que um mês na casa de outro familiar lá. Quando você tem níveis de segurança para você debater, para debater ou para tomar uma atitude, e vou focar no debate em si, que é o ponto. Você talvez se sinta menos desinibido para fazer isso, porque eu tenho níveis de segurança. Olha, eu vou debater aqui e nada vai me ocorrer. Ninguém vai me expulsar, eu não vou perder a minha bolsa, ela não é condicional, esse professor não vai dar aula para mim lá no 7º semestre, ou lá no 10º, quando eu já vou me formar. A minha avaliação do meu artigo não depende da leitura dele. A minha participação num congresso não depende de eu concordar com a manada, e etc. Quando você começa a ter outras coisas em risco, e aí você pensa na dimensão de um adolescente, é um risco social ali, o mais grave, ou medo de ser agredido. É o mais grave. Agora, quando você vai subindo este patamar, esse nível, começam a ser esses debates. Eu vou ser distante do meu grupo de pesquisa aqui sobre a situação do X, porque eu não concordo com essa técnica empregada, porque eu acho que em vez de eu coletar o material e deixar 4 horas em repouso, eu devia coletar o material e automaticamente mandar para o freezer menos 40 e tal. Tem técnica sobre isso, mas quando não está muito bem estabelecido, você fala assim, se eu fizesse, eu vou discutir, e se ele me avaliar mal? E se este professor... Mas eu já fiz isso, eu acho que eu sou mais revoltada. Sim, pode ser. Não, porque na faculdade, eu fiz odontologia também, na faculdade, a gente tinha que fazer uma experiência com um cachorro que a gente acabava de brincar com o cachorro. E eu não aceitei, eu falei, primeiro que eu estou numa faculdade que é São Francisco de Assis, que era a Universidade de São Francisco. E eu vou tratar o cachorro só para abrir o peito dele, porque eu ia ser dentista, ia ser médica, ia abrir o peito dele, e só para ver, jogar substâncias para ver a contração, né, do coração acelerar, desacelerar, essas coisas, e depois ver o cachorro sangrar até morrer. Eu falei, professor, eu não concordo, não vou assistir essa aula. Não, sim. Eu não entendi não, se ela faz parte do grupo, mas conseguiu depois superar essa questão. Quando você tem o medo de não conseguir superar, quanto maior menor a sua chance de participar do debate. Você tinha uma culpa, tinha uma rota. Tinha uma rota. Mas eu tive que fazer isso. Agora imagine. A gente já vai até chegar neste ponto. Mas imagine que você está neste debate. Vou pegar um exemplo mais extremo mesmo. Você é aluno de ensino médio, você está nesse debate e algum professor audacioso vai discutir uma comunidade sobre o papel, a importância da polícia versus a importância do movimento criminoso organizado ali. A gente vai falar agora sobre a importância da polícia. Você acha que aquele aluno que mora naquela região conflagrada, que amanhã vai ter que estar lá de novo, depois de amanhã vai ter que estar lá de novo, que ele não tem chances de ir para outro local, e que ele pode a qualquer momento sofrer uma represária por expressar-se ou por discordar do grupo, fala assim, não, a polícia tem um papel relevante social, garantir a paz, não sei o quê. Acho que ele vai fazer isso, sendo que ele tem pouquíssimas garantias de que ele não vai sofrer todas as represárias. Estou falando de uma discussão em sala de aula. Ou então, imagine você aqui, que faz iniciação científica, alguma coisa assim, você está no debate em sala de aula e você quer ir muito para aquele congresso, talvez seja a sua primeira viagem para o exterior, você quer ir muito para aquele congresso e tem lá sobrando uma rapa de taxa, que está tudo na rapa de taxa na pesquisa, né? Para você conseguir a passagem para você ir para o congresso. E aquele professor, você sabe que ele que vai avaliar vai dar um dos pareceres sobre a aprovação, ou ele é o chefe do departamento. Você acha que talvez você realmente vai entrar em um debate emitindo a sua opinião ou tentando contrapor por argumentos lógicos e sim, totalmente lógicos e referenciados? Pode ser que sim, mas ele vai diminuindo. Ou se você está naquele grupo, você fala assim, eu vou debater, então, primeiro semestre, isso acontece muito no primeiro semestre. Primeiro semestre de graduação, você vê os alunos debatendo, discutindo por tudo. Quando vai avançando, eles vão parando, eles vão discutindo menos, inclusive entre si. Porque eles sabem que no outro dia estarão todos ali de novo. E que tem mais 2 anos de convivência ainda, 1 ano e meio de convivência, 4 anos de convivência, dependendo de qual foi o curso que você escolheu. E de que talvez aquele professor você vai encará-lo novamente lá no seu
nono semestre, oitavo período, e que, então, isso aqui a gente nem está falando, a gente está dizendo dos possíveis medos que você pode ter no debate. E como é que a pressão social, ela te leva, às vezes, para discutir. Eu vou falar na minha cara, vou dar só um exemplo. Supondo que, isso é um exemplo. Supondo que você queira discutir, se você queira discutir indicativos sociais de um determinado governo. Do governo A ou do governo B. E você sabe os indicativos sociais do governo A e do governo B. Eu quero discutir isso. Aí eu vou no almoço domingo. Com meu avô, com meu pai, a minha tia, o meu tio, 3 primos meus. Qual que é a sua... Assim, você pode debater? Pode. Não vai ter próximo domingo em família, mas você pode. E aí a gente está falando uma questão política, mas não é da questão política, eu estou falando só do desenvolvimento, dos índices de desenvolvimento de um determinado assunto. Assim como se eu fosse discutir outros índices do outro governo, eu poderia só discutir aqueles índices, não estou defendendo um governo em si ou outro governo. Ou então, se você, na sua família, com o seu tio, com o seu... Por que a gente fala da qualificação do debate, descendente não privilegiado, você vai discutir com ele, naquele mesmo grupo da sua família, que não quer tomar... que foi picado por uma cobra e não quer tomar sorte. Isso é um exemplo bem ruim. Ele pode não tomar e sobreviver do mesmo jeito. Que não quer vacinar o recém-nascido ou a menina de 10 anos para HPV. Melhor, para HPV. Não quero vacinar para HPV, não quero. Agora a gente começou a vacinar com 10 anos, salvo engano, são com 10 anos, né? Essa idade, ela foi caindo e está em 10 anos. Acredito que seja 10 anos. Eu posso... 9 já? 9 anos, então. Quando você decidiu colocar em 9 anos, muito provavelmente, eu acredito, não sou especialista de público, mas não foi de claro da cabeça, ele falou assim, olha, eu acho que 9 anos é uma idade legal, porque é número... não é número primo. Porque é número ímpar, tal, combina com o meu signo, vai ser 9. Vai ser 9, tá bom. Eu joguei no bicho hoje, 9,5 alguma coisa, vai ser 9. Não, muito provavelmente ele fez isso baseado em um grupo focal, um grupo de pesquisa, ou pesquisa epidemiológica, no qual ele constatou que o início da atividade sexual do menino e da menina se dava entre os 9 e os 12 anos. No número X, 20, 30%, um número que justifique antecipar a vacinação. Ok. Agora você vai debater isto no seu grupo da igreja, ou dizendo que você devia vacinar, levar a sua filha a vacinar, porque talvez com 9 anos ela já esteja iniciando a sua atividade sexual. A chance de você ser rechaçada, de você ser punida socialmente por isso, é tão grande que a maioria das pessoas não se arrisca a fazer isso. Não vou fazer isso. Por quê? Fala igual o rapaz lá do grupo. Todo mundo falou que a seta era menor, que a reta era menor, por que eu vou discutir aqui que a reta é menor? Olha como é que você priva as pessoas do debate. Que às vezes quando a gente discute só no mundo acadêmico, parece que não tem repercussão a discussão. Mas no mundo físico, real, ela tem repercussão. Ela tem ali na ponta e se sente... A ciência, ela, como já tinha dito isso, a ciência, ela não se importa se você concorda com ela ou não. O vírus não se importa se você gosta dele ou não. O terremoto não se importa se você vai acreditar que ele vai ocorrer ou não. Ele ocorre e você tem os efeitos. E pronto, agora você vai ter que lidar com os efeitos. Então, quando a gente não debate isso, como é que a gente... Ela pode ter consequência na nossa vida prática, que é muito distante da academia. Rompimento de barragem. Em 2000, antes do último rompimento sério de barragem que teve, eu tinha uma cunhada e ela escrevia sobre... Ela fazia modelagem para rompimento de barragem. Ela fazia modelagem há 10 anos. E ninguém... modelagem, legal, né? É possível, em determinada circunstância... Tal. Rompeu a barragem. Pronto, aí. Os efeitos estão dados. Mas a discussão acadêmica nunca foi avante, porque não era interessante haver essa discussão. Eu estou dando esse exemplo. Mas ponto. Agora a pergunta é, como é que a gente rompe conformidade social no debate? Você está lá, debatendo. Pode pensar em 2 ambientes. Vamos pensar no ambiente primeiro, que é um ambiente acadêmico,
Pensa em nível de graduação, pós-graduação. Tem um debate, como é que você rompe com a conformidade em um ambiente... Pós-graduação não, porque no Brasil nossa pós-graduação, as nossas aulas são com um número restrito de pessoas, etc. Graduação mesmo. Se começou esse debate, como é que você pode se proteger, ou pode proteger o seu debate de não entrar nesse risco, nesse ciclo? Eu não sei, eu procurei assim, debate de um grupo, mesmo sendo contra ou a favor, tipo, separar em dois grupos. Falar assim, ó, você vai pegar tudo e falar tudo que você é contra esse determinado assunto, e vocês vão falar o que vocês acham a favor sobre esse determinado assunto. Mesmo que a opinião deles seja diferente, exatamente para surgir o contraditório, para a pessoa que está pensando, aí depois inverter-se, né? Para ela pensar os dois lados da moeda. Ela pensar tanto de um lado positivo quanto negativo. Eu falo muito disso porque, assim, eu trabalho numa escola que ela é complicada. E teve isso, lá ela é muito politizada. E, assim, tem uma doutrinação muito pesada em cima dos alunos. E, assim, eu caio até em cima, eu sou uma das poucas, e eu sei como que é pesado. E os alunos, muitas vezes, vêm procurar exatamente porque eles sentem isso na aula. Falam, pô, professor, eu não sei, dá vontade de sair correndo, eu não sei o que lidar com isso. Então, a gente tem que dar essa oportunidade. Diversas vezes que eu entrava em algumas salas, eu fazia isso mesmo, de dar os dois lados da moeda. E eu deixava eles com aquela provocação, tipo, tô errado, tô certo, entendeu? Eles irem atrás e também tem uma confirmação. Olha, o texto, sim, está baseado em evidência, não é uma opinião. Então, eu falo para eles, baseado em quê? Você está falando isso baseado em quê? Então, assim, para eles aprenderem a argumentar, eles realmente argumentar sabendo que está baseado em alguma coisa. Então, se alguém for questionar, eu não tenho essa opinião, não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, os graus de referência. Mas alguém tem alguma sugestão de como que a gente poderia romper com o momento de conformidade? Dentro do que ela falou, acho que é você garantir a segurança do debate. Ela precisa garantir a segurança. Eu tive uma experiência também sobre isso no ensino médio. Os alunos tiveram uma aula anterior sobre professor de português, e aí eu entrei na sala, quando eu falei boa tarde, os alunos falaram assim, tá, professor, boa tarde, mas a gente quer saber a sua opinião referente ao assunto, que era sobre a questão do aborto. E o professor anterior era um professor de filosofia, e tinha uma postura conservadora, dentro do que ele propôs na sala, e os alunos estavam meio que revoltados por conta do posicionamento dele. E aí eu tentei ainda ali acalmar, o professor, a gente só quer saber a sua opinião, você concorda ou não? Ele queria um. E tinha dois alunos que estavam desconfortáveis ali, confortáveis com o ambiente, enfim, eu percebi, e eles queriam saber a minha opinião. Aí eu acabei falando minha opinião, mas eu falei assim, mas por que vocês estão, né, tão apreensivos com o posicionamento do professor? Porque não é assim. Vocês já tentaram olhar da perspectiva que ele falou, né, do que ele trouxe para cada um de nós, das nossas culturas, dos nossos pensamentos. Vocês estão censurando ele também, ao mesmo tempo que vocês não estão criticando ele porque ele não respeitou a opinião de vocês também não estão respeitando a opinião dele. Aí eu propus um trabalho para eles nesse sentido, de fazer uma investigação, cada um dentro do seu ponto de vista, para fazer a pesquisa, que envolvia também o português, depois a questão da fake news também dentro disso, e outros contextos, mas eu pedi para eles pesquisassem para depois a gente voltar para o debate. Quando eles estivessem mais instrumentalizados para isso, até eu mesmo fui pego de surpresa, assim, né? Porque eles queriam uma definição, porque cada um tinha um ponto de vista. E com isso, um aluno que estava desconfortável se sentiu à vontade para falar. Né? E claro, professor, isso que você falou está certo. Não estou respeitando o ponto de vista de ninguém. Eu entendo por isso, por isso, por isso. Né? Então acho que é a questão da segurança de você deixar e também não validar só um ponto de vista. Por mais que você, o seu ponto de vista, vá de um ponto que a maioria estivesse pensando, mas também respeitar o ponto de vista do outro no debate. Certo. Assim, tá. Então, primeiro é igualar as forças, pelo que a senhora apontou, e aí você tem que pressupor, acreditar que tenha um nível igual de forças ali, né? Ok. O segundo é a garantia da paz no debate, a garantia da seguridade, né, no debate. Mais algum?
Supondo que esse debate não seja um debate de confronto, né? Seja um debate de exposição. As pessoas vão falando, né? Ah, eu acho isso, eu acredito que seja isso. No nível mais. No nível onde você não entrou no processo de discussão referenciar tudo. Né? Alguém? Então, pode falar. Na verdade, eu queria fazer só um comentário. Conforme os vídeos foram passando, me surgiu na hora um texto que eu fiz na faculdade do ano passado, e assim, acho que não tem muita relação, mas eu tentei estabelecer uma relação. Pela aula de ciência política, tem um livro chamado Democracia na América, do Alex de Tocqueville. Ele é um clássico da ciência política. Ele foi publicado em 1835, se não me engano, né? Contando um pouco do contexto histórico da obra em si. O Alex de Tocqueville é um advogado francês. Alguns parentes dele anteriormente foram mortos na guilhotina devido à oposição ao regime de governo que vigorava na França. E amando do governo francês, ele ia juntamente com o colega dele para os Estados Unidos estudar um sistema penitenciário, né, o sistema prisional. No entanto, quando eles chegaram lá, eles se maravilharam com o que viram. Os Estados Unidos da América, a época era a década de 1830, após a independência, estava sob um regime democrático representativo. E eles ficaram tão maravilhados com isso, especialmente do Tocqueville, que ele promulgou a obra, né, chamada Democracia na América. Foram 2 volumes. O primeiro volume foi publicado em 1935, foi um sucesso de venda na França, especialmente. E o segundo livro, que eu já vou explicar o porquê, foi um fracasso. Ele foi muito criticado, mas contando um pouco, né, com relação principalmente aos vídeos, com relação à conformidade social. Na obra em si, o Tocqueville, ele aborda como ele verificou que nos Estados Unidos a democracia ela foi meio que estabelecida de sua forma mais pura. Ela disse que o sistema democrático americano era único no mundo. Nunca se tinha visto nada igual anteriormente. E ele foi para os Estados Unidos, né, ao longo do governo francês, mas ele, inclusive, ele fala isso, de que ele tentou ver na América, além da própria América, ele tentou ver a própria imagem de democracia. Ou seja, ele tentou ver como é que a democracia nos Estados Unidos poderia servir de molde para a França, que anteriormente, com a Revolução Francesa, tinha tentado estabelecer um regime democrático de governo. Na obra, é possível perceber que com a Revolução Francesa e também com a Revolução Americana, especialmente, há essa comparação, o poder da aristocracia, que era predominante anteriormente, ele foi diminuindo. E, com isso, ocorreu uma igualdade de condições, uma igualdade jurídica, uma igualdade política entre a população. E ele percebeu que, quando todos têm a mesma igualdade de participar politicamente, isso é benéfico, né, para o bem geral, para o bem comum. Mas um aspecto que acho que foi muito criticado, principalmente no segundo livro, é quando ele fala ele usa esse termo, o que ele chama de tirania da maioria ou despotismo democrático. Normalmente a gente associa despotismo com o governo de um sujeito, de um monarca, enfim, de um autocrata. Mas Tocqueville apresentou algo novo na obra quando ele aborda a tirania da maioria no que consiste. Quando o Estado social-democrático ele propõe certos valores, certas normas, certas opiniões, que se você for contrário, você também é despachado. Aí ele verifica uma ambiguidade que eu falei perceber nos vídeos, é o seguinte, né? Ele fala, tem um capítulo que ele fala, né, do porquê que os povos democráticos amam mais a igualdade do que a liberdade. Ele fala que para você alcançar a igualdade política, quando você alcança a igualdade política, todos são livres de poder expor suas opiniões, seus posicionamentos. Mas há um outro aspecto. Se você é livre, por que o Estado democrático molda, né, a sociedade e você tem que se adequar a essas normas? E se você for contrário, você é rechaçado. Então, eu estava notando aqui, né, conforme o livro foi passando, o Tocqueville fala, né, de como o Estado social-democrático, e apesar de oferecer como prerrogativa a liberdade política, a liberdade de você se posicionar, ele molda uma conformidade nos indivíduos. E quando o sujeito ele contraria, né, ele fez uma opinião adversa, verifica essa ambiguidade no sentido de que, apesar de ele ser livre, ele é ao mesmo tempo acorrentado. O Tocqueville fala isso, né, de que até um concurso, né, a gente fala de que nós somos livres, mas ao mesmo tempo estamos acorrentados por grilhões. E um aspecto que acho que dá para trazer, por exemplo, contemporaneamente, é com relação às redes sociais, que muitas vezes moldam discursos, né, porque se você, por exemplo, apresentar, no caso do amor, por exemplo,
você prestar uma opinião que é contrária à maioria, por exemplo, você é rechaçado, você é criticado. Então, eu acho que para lidar com essa situação, eu concordo com o que os colegas falaram. É você tentar estabelecer uma igualdade, mas tentar compreender como se fundamenta a opinião dos outros. Sim, entendi. Você tem que entender o que você quis dizer. Mas aí, o grande ponto é o seguinte. Imagina você estar num ambiente social, agora, na sua escola ou na sua universidade. Tá? Eu concordo que existe uma tirania em torno das massas e aí por diante. Como é que você rompe com isso? Porque como é que você rompe? Então você pode, é garantido, supondo que pode ser que não, pode ser que o discurso contrário seja minoritário. E aí você não tem uma igualdade entre os grupos de vozes, de pessoas, para eles poderem falar. Você tem que garantir a segurança, porque é o primeiro ponto lá, em ambientes violentos, sem paz, você não consegue fomentar o debate. Talvez um instrumento que você mesmo possa usar enquanto professor, enquanto condutor daquele debate ali, já que o principal objetivo de um debate, a gente vai verificar isso aí, mas para nós, enquanto educadores, ou futuros educadores, ou educandos, o objetivo de um debate não é o convencimento de ninguém. O objetivo do debate é a construção ao longo do debate. Se esse é o nosso objetivo, talvez você mesmo, como instrumento um dos mais... e você tem domínio sobre o assunto, você tem um maior grau de experiência do que os seus debatedores sobre o assunto, maior nível de formação sobre aquele determinado assunto, talvez você mesmo possa levantar o contraditório. Toda vez que o debate se tornar uníssono, foi conduzido para um lado, talvez você possa levantar o contraditório. E se você mesmo levantar o contraditório, talvez outras pessoas se sintam independente de você acreditar, não, independente de você... Vou pegar um exemplo aqui. As questões ambientais. Todos nós você pode ser um ambientalista, etc. Mesmo assim, em algum momento, você pode, se isso for conveniente para o debate, só estou dando um exemplo, você pode ressaltar ou relembrar que alguns países europeus, devido à crise energética, estão reativando as suas usinas nucleares. Pronto, isso é um ponto de impasse. Você acabou de levantar um contraditório para um pensamento único. Não, precisamos desabilitar as energias renováveis, etc, etc. Só estou dando um exemplo. Embora você seja, a maioria das pessoas talvez sejam a favor da alimentação orgânica ou da diminuição dos fertilizantes, agrotóxicos e tal, ainda assim, talvez, mesmo que o seu debate seja ajudar os alunos a compreenderem que o lado positivo dessa alimentação, o lado benéfico do desenvolvimento ambiental, etc., talvez ainda assim você possa levantar em algum momento, se você quiser, você deveria querer levantar o contraditório e explicar para ele a importância que nós tivemos histórica do uso de fertilizantes e agrotóxicos na alimentação da população. Talvez você possa ressaltar durante a Segunda Guerra Mundial o impacto que nós tivemos, a destinação diminuição dos campos cultiváveis durante as guerras. Talvez você possa fazer isso, não é minha área de expertise, eu só estou dando um exemplo. Talvez você mesmo possa levantar lá quando você estiver falando isso. Se você é a favor ou contra das democracias, ou do socialismo, ou do comunismo, só estou dando um exemplo. Se você estiver discutindo, talvez você mesmo possa ressaltar que em alguns movimentos, mesmo movimentos mais liberais, durante a história, em locais liberais, existia perseguição de minorias. Talvez você possa ressaltar isso. Isso não tem por objetivo convencer a pessoa de que algo, mas tem por objetivo ajudá-lo a refletir, ajudá-lo a qualificar o debate, de compreender, e aí a pessoa que está participando como assistência ou que está debatendo, talvez ela consiga, neste meio tempo